Cheguei, olha lá. Bom, dessa vez eu quero falar do direito dos idosos, que é os que estão sendo mais prejudicados e estão sendo que foi mais atingido, né? Foi mais maltratado. Nunca nós podíamos imaginar que o idoso, além de sofrer, assim, às vezes, sendo maltratado até pela família, pelas pessoas mais jovens, né? E tantas outras coisas que acontecem com ele, ser atropelado, mal atendido no hospital. Então, quer dizer, ele tem os direitos hoje dele. Mas, em cima desses direitos que eu vou dar continuidade, eu quero falar com vocês qual o direito específico que o idoso tem que se comportar também, né? Porque não é porque é idoso. Vai ter os idosos de 60 e 75 anos que vai mudando o código da lei. Mas o que eu quero falar para vocês agora, bom, o direito de vir é um direito fundamental, está na Declaração do Homem. Na nossa Constituição, ele é definido o direito de locomoção, o direito de entrar, de sair, de permanecer no território nacional, inclusive dos seus bens. Como qualquer direito fundamental, ele pode sofrer limitações. Ele não pode, diante do fato, ele não pode confrontar contra o dinheiro, ele não pode ser utilizado para atos ilícitos, ele pode ter restrições, sim. Agora, existem limitações, tanto previsto na Constituição como na lei. Na Constituição, nós temos a limitação de, se ele cometer um crime, ela vai ter sua liberdade, né, restringida com a sua prisão. É possível a extradição, é também possível você estabelecer pedágio para algum bens comum numa rodovia. Existe a previsão de decretação de estado de defesa, no qual, especialmente, é o direito de ir e vir. Então, e tem mais. Bom, tem muito mais, né? Mas eu vou falar o direito de limitações. Para que entenda que nós não estamos em guerra entre outro país, nós estamos em guerra contra o coronavírus. E os governos estão baseando, os governos municipais e estadual tá baseando como se nós tivéssemos uma guerra fora do Brasil. Quer dizer, de outros países contra o Brasil, ou se apoderando de algumas coisas que são nossas. Então, estão torcendo a lei. Lógico que existem os direitos dos idosos de várias formas. É muito longo, né? Mas eu vou esclarecer para você como que é. O primeiro deles, esse direito só é válido em tempo de paz. Pode ser impedido caso for decretado um caso, por exemplo, de guerra. Então, a liberdade de locomoção vale a pena só para o espaço público, dando poder de restrição às propriedades privadas. Portanto, se invadir o seu território, os responsáveis responderão pelo ato, que é considerado uma infração da legislação. Há também, do artigo 5º, no artigo 54, outra forma de privação da gente se locomover. Nele, é consentível ao Estado seguir o status legais, a privativo a liberdade, como o estado de prisão, de locomoção, de se locomover, não depende só das leis brasileiras. Para você viajar, vamos, aos Estados Unidos, é necessário que o brasileiro tenha um passaporte, uma autorização, autorizado pelo governo, no motivo que ele vai sair daqui para os estrangeiros. Os estrangeiros devem seguir a lei de imigração. Agora, que eu falei sobre a prática da lei, eu vou te falar agora sobre a história. Você já ouviu as pessoas dizer a Constituição? Esse segundo nome existe o primeiro documento dos monarcas da história. Em junho de 1215, o rei inglês, o João Sem Terra, assinou, forçado pelos barões das regiões
igual estão fazendo hoje o governo municipal e estado, no seu artigo 41, 42, havia prematura que nós entendemos como liberdade de ir e vir. A liberdade de sair e entrar na Inglaterra, na época, até então, tanto por terra como por mar. Então, isso no caso de guerra. Isso, o 15º é bem parecido com essa passagem. Há uma diferença, é que a nossa Constituição, a liberdade de locomoção para todas as pessoas contra a terra, é um grupo celeste da situação. Só com a Revolução Francesa, associado ao ministro, que é a liberdade restrita, independente da classe social restrita. Essa ideologia serviu de base para a Constituição, como para a Constituição Portuguesa de 1822, e serviu de referência para a nossa primeira legislação própria, a Constituição Brasileira, a Constituição de 1924. A liberdade de locomoção está dentro do nossa Constituição Jurídica. De 1946, esse tema foi abordado em sua totalidade, assegurando em território nacional a qualquer pessoa, respeitando o direito da lei. Durante o regime militar, a liberdade de locomoção, mesmo estando previsto na Constituição. Então, a Constitucional número 5, que na época do Costa Silva, podia intervir no direito de ir e vir. Então, não autorizado pelo Estado, legais. Isso toque de recolher em todo o país. Após esse período turbulento, ouvindo os populares como um movimento direto, já foi no poder constituinte. Então veja, a atual Constituição, em 1988, o povo pedia a volta das liberdades individual, e assim foi feito. Por isso, temos a liberdade de locomoção assegurada no 15º do artigo 5º. É por causa dele que depois nós poderá ir qualquer local sem ninguém te proibir. Ou, quem sabe, você pode continuar e atender um pouco mais todos os artigos 5º da nossa Constituição. Então, de qualquer modo, eu entendo que o governo municipal e o governo estadual estão infringindo a lei. Então, porque ele está atropelando e passando por cima da lei. E no meu entender, eu acho que qualquer direito que a pessoa tem de mexer, principalmente com o ser humano dentro da lei, teria que ter uma intervenção judicial. E eu não sei se essa intervenção judicial tira o direito de ir e vir de você. E nós não estamos em guerra. Se nós estivéssemos em guerra, tudo bem. Nós estamos na época da democracia e estamos em guerra com vírus invisível. Isso não acaba com isso com arma. Isso não é com arma. Isso se acaba com a educação, isso se acaba com reuniões. Então, em vez de ficar passando na televisão notícias do coronavírus, para cá, coronavírus para lá, coronavírus para lá, coronavírus para baixo, coronavírus para cá, coronavírus para cá. Por que não coloca psicólogos e esses psicólogos educar as pessoas como tem que fazer? Aí sim, aí seria uma atitude de um governo que requer respeito. Seria o respeito municipal e estadual. Então, por isso, eu digo assim, para todos os idosos, tá? Vamos se aperfeiçoar e procurar aprender sobre a lei. E vocês que são professores, que acham um jeito de passar para os idosos o direito deles e pedir proteção, se for o caso, tá? A Polícia Federal, quer dizer, no caso, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, por isso, tá aí o meu desabafo, a minha indignidade sobre nós não podemos ter o direito de ir e vir.
ou nós permanecer a liberdade, nós estamos sendo livrados de algo, você tem que impedir um habeas corpus, e nesse momento, e você tem o judiciário analisando se a sua vedação, a liberdade da sua restrição à liberdade é causa de intervenção federal. Então seria preciso, repetindo, um habeas corpus reparatório para reparar os danos que o direito municipal e estadual causou ao idoso. Então, nós não podemos estar impedidos de ser locomover. Então, por favor, governo municipal e governo estadual, não fere a lei. Você está ferindo a Constituição e abusando principalmente das pessoas idosas. É como você abusar de criança. Então, por isso, eu falo em nome do mito, tá? E falo em nome da mita. E outra, não vamos provocar uma guerra entre nós. Vamos agora, é hora de união e de vocês respeitar os idosos, porque os idosos têm parente, tá? E outra coisa, vocês querem agora fazer uma revolução? Quero lembrar vocês que policial municipal e policial estadual têm família. Vai ser muito difícil eles reagir contra a família dele, tá? Contra os idosos dele. Então pense nisso e por isso eu falo em nome dela. Beijo no coração e até a próxima.